Oi, minha gente, estou de volta trazendo mais um assunto muito interessante para vocês. Este é o canal do conhecimento, da história, de curiosidades e da tecnologia. Se vocês estão gostando do canal, estão gostando de me acompanhar nessa trajetória, não esqueçam de dar o seu like aqui e inscreva-se, porque a inscrição de vocês é muito importante para todos nós. O trabalho continua sem nenhuma dificuldade. O assunto de hoje é muito interessante. É uma mistura de realidade, ficção, misticismo e religiosidade. Eu sempre inicio meus trabalhos fazendo uma referência ao tema principal. O tempo existe? Espaço será que existe? Podemos alterar o passado de acordo com a nossa conveniência? Eu diria que o tempo é uma convenção. É uma convenção para que se determine um momento, o passado e um futuro. Mas e o espaço? O espaço é mais complicado, porque aí entram outros determinantes, outros planos, outras dimensões. E é por isso que é tão complicado se falar desse assunto. Desde os primórdios em que o homem se achava autossuficiente, ele tenta viajar no tempo. Uma aventura e tanto. Será que é possível? Existem evidências, mas somente fotos. É aí que vocês terão a oportunidade de ver aqui relatos que chamam a atenção. Inicialmente, avaliem a quantidade de livros que existem sobre viagem no tempo. Quantas e quantas máquinas do tempo não foram idealizadas? Sejam elas por experimento, sejam elas somente para fazer o filme, ou para satisfazer o próprio ego. Vejamos alguns. Outlander, de Diana Gabaldon, em 1991. Este livro veio do futuro, de Larry Flaxman, 2012. O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov, de 1950. A Máquina do Tempo, de H.G. Wells. Esse é de 1895. Cavalo de Troia, de Juan José Benítez, de 1984. Este vale a pena se mencionar porque é um relato em 9 volumes que trata da visita de um militar ao tempo em que vivera Jesus. É muito estranho, mas os detalhes da viagem são mais estranhos ainda, porque algumas coisas foram comprovadas até de terem acontecido na época, como a tempestade que ocorreu no momento da morte de Jesus. Foi comprovado que naquela época realmente aquele, não vou dizer que seja um cataclisma, mas aquele fenômeno aconteceu. Além dos livros, nós temos filmes e seriados. De Volta para o Futuro, foram 3 filmes. Te Amarei para Sempre, de 2009. Dart, Netflix. Esse a Netflix está apresentando recentemente. Eu acabei de ver, tem poucos meses eu acabei de ver esse filme. The Flash, Lendas do Amanhã. Como vemos, não é de hoje que o homem busca uma resposta para como seria possível viajar no tempo. Existem situações muito estranhas e que nossa mente não consegue admitir. Como seria possível Leonardo da Vinci deixar para a humanidade o legado de suas invenções? O helicóptero, o submarino nuclear e tantos outros, e de uma forma que ninguém pudesse descobrir, se não fosse a curiosidade de um de seus discípulos
em perceber que tudo estava escrito de trás para frente e que bastaria um espelho para descobrir todo o seu tesouro. E assim foi. Vamos voltar um pouquinho no tempo em que o homem tenta descobrir o que ele chama de partícula de Deus. Se isso for descoberto, está solucionado o problema do Big Bang, que é a criação do mundo. Isso estaria totalmente explicado, não teria mais problema nenhum. Mas enquanto isso não acontece, vamos ver quais são as evidências que existem de viagem no tempo. Há uma infinidade de fotos na internet que chamam a nossa atenção para detalhes. Vamos comentar alguns. Mas devo lembrar a vocês que muitos afirmam que não passa de uma ficção e que as fotos foram manipuladas. Eu, pessoalmente, acredito ser possível viajar no tempo. Na Copa do Mundo de 1962, você vê o nosso jogador levantando a taça e na parte inferior da foto você vê uma pessoa com um celular flip, aquele que abre e fecha, tirando fotos. Não existiam celulares desse tipo naquela época. Como é que se explicam essas contradições? Era ou não um viajante do tempo? A próxima foto data de 1905. Há um rapaz junto à borda do navio e você vê um jovem de camisa branca que está junto da chaminé. Observem, ele está com um corte de cabelo estranho, um corte de cabelo moicano. Ora, esse corte de cabelo, na época, não se falava desse tipo de cabelo na época. Acredito que o corte de cabelo sofreu mudanças a partir dos anos 60, com a explosão da juventude que teve como protagonistas Elvis Presley e James Dean no filme Juventude Tranjeada. Foi dali para frente que os cortes de cabelo sofreram as mudanças até os dias de hoje. A outra foto também é estranha. Alguns anos atrás, foi descoberta uma múmia na Mongólia. Observem o calçado da múmia. Muito semelhante a um tênis Adidas. Ao investigarem a idade do corpo, chegaram à data de 1100 anos. Todos nós sabemos que seria impossível. Não existia Adidas naquela época. E na época, o calçado, na maioria das vezes, era uma sandália. Assim passamos para a próxima foto. Estranha também, nos repete um jovem que parece estar fora do lugar, fora do seu contexto, e por isso afirmam que seria um viajante do tempo. Essa foto tem mais de 100 anos e mostra alguns canadenses elegantemente vestidos e sentados ao lado de uma colina. Vejam do lado esquerdo, o jovem está de camiseta e short e com os cabelos totalmente desalinhados, mais parecendo um surfista. As pessoas parecem chocadas e olham com a presença dele e olham para ele como se fosse uma aparência estranha, uma pessoa estranha. A própria mulher à direita está apontando para ele. É muito estranho. Será que ele também é um viajante do tempo? Outra foto famosa foi tirada em 1941, na cerimônia de reabertura da Salford Bridge da Colômbia Britânica. Observe que do lado direito há um homem vestido de forma estranha, com roupas modernas e usando óculos escuros.
Nada comum naquela época. Além da blusa que está usando, que parece ter um zíper muito estranho também. Mas há quem conteste que era moda. Não sei. Talvez um viajante do tempo. A próxima foto é do tempo da guerra de 1943, na cidade de Reykjavik, onde um jovem soldado estaria executando um Daibing, dança que só se teve conhecimento da mesma em 2014. É algo muito intrigante, mas foi fotografado e, portanto, é uma evidência. Viajante no tempo? Talvez. Na cidade de Reykjavik, na época da guerra, vocês vão observar o homem que está de capa do lado direito da foto. Ele parece que está falando ao celular, mas celular não existiu naquela época, nem sonho da presença do celular. Mas vamos agora a uma coisa muito interessante. É o que foi que aconteceu na cidade de Montauk. Eu acredito que esse fato tenha sido a inspiração para o filme Dark. Eu comento no final o porquê. Tudo começou em 1980, quando a dupla Preston B. Nichols e Al Bielek iniciou uma recuperação de memórias reprimidas, de laboratório fantástico, de um trabalho em laboratório com experimentos de teletransporte, dimensões paralelas, contatos com alienígenas, guerra psicológica, viagem no tempo, percepção extrasensorial e poderes paranormais. Tudo isso era gerenciado por uma pessoa chamada Nikola Tesla, cuja morte teria sido falsificada. Como é que isso acontecia? Era um túnel que existia na base aérea de Montauk, que permitia que aos cientistas chegarem ao ano de 1943. Portanto, um portal do tempo. Quando abrirem o museu de Montauk Point, você pode visitar as instalações e conferir por conta própria, já que o local foi fechado em 1969. Eu acho que esse é o tema do filme Dark da Netflix. Era uma caverna que havia sobre uma usina nuclear e onde existia um portal que levava você até o ano de 1953. Portanto, também era um portal do tempo. Essa situação permitia aos viajantes se encontrarem consigo mesmos, mais velhos ou mais novos, numa desesperada tentativa de alterar o passado, coisa que acredito seja impossível. É uma viagem ao passado e uma viagem ao futuro. Eu sugiro e recomendo que assistam, mas quando terminar, olhe o calendário e confirme em que data você está. A coisa muda de figura. Vamos falar do fantasma do Petit Trianon. Aí são duas fotos. Eu não sei se a gente pode considerar uma viagem ao passado, mas foi registrado como tal e circula na internet como viagem no tempo. Aí está o Petit Trianon, aonde duas acadêmicas respeitáveis da época, Eleanor Jourdan e Charlotte Anne Moberly, relataram ter viajado ao passado involuntariamente, onde tiveram a oportunidade de ver Maria Antonieta e o Conde de Vaudreuil, além de outras pessoas.
Petit Trianon está aberto à visitação pública para quem quiser testar. Este assunto só veio a público depois de suas mortes, onde foi encontrado um manuscrito intitulado Uma Aventura. Não deixa de ser uma aventura. Essa outra foto é de 1917, onde é perceptível o material que a aluna traz na mão. Observem bem, é um notebook ou é um tablet? Um grupo de alunos que estão trocando ideias. Outra história fantástica, essa eu acho que vale a pena, quem tiver tempo, tentar conferir. É a história de Van Helten. Van Helten é usuário do Twitter hoje. E mostrou 3 fotos suas garantindo que viajou no tempo. Esteve na Inglaterra em 1817, na França em 1916 e em 1945 em Berlim. A última foto é dos dias de hoje. E aí? O que vocês me dizem? Ele está no Twitter. Melhor seria perguntar a ele. Poderíamos prolongar esse vídeo por muito mais tempo. Entretanto, as dúvidas permaneceriam como permanecem até hoje. Para finalizar, em 2005 e 2014, vários cientistas respeitáveis tentaram provar a possibilidade de viajar no tempo, com base na teoria da relatividade de Einstein e na teoria dos buracos negros. E um desses cientistas, que não está mais entre nós, nos deixou em 2018, foi Stephen Hawking. E já se convenceram que só depois de ser construída a máquina do tempo é que vai se poder viajar no tempo. Foram feitas assim mesmo diversas tentativas para atrair a atenção de alguém do futuro, com festas sem ter convidado ninguém, convenções, mas todas fracassaram. Todas as tentativas foram um fracasso. O próprio Stephen Hawking fez uma festa para atrair alguém do futuro, mas não conseguiu. Na minha humilde opinião, é melhor esperar pela máquina do tempo ou se preocuparem com uma viagem astral, que por vezes dá muito mais resultado, mas a estrutura é outra. Assim, chegamos ao final deste encontro. Se gostaram, inscrevam-se, deixe seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Gostaria também de ouvir comentários. Sei que tem pessoas muito amigas que estão participando e estão inscritos no meu canal. E espero que aumentem muito mais, que aqueles que ainda não se inscreveram, assim o façam. Estaremos a nos encontrar na próxima semana com o tema Coleções Diversas. Não percam, vai ser muito interessante. Obrigado a todos